Rodrigo Fulgêncio, eu sou professor de Física, já estou em cursinho há 13 anos, apesar da cara de novo, já tem um tempo aqui de aula e coordenação. Eu sou coordenador das turmas de Medicina Extensiva aqui do prédio da Vila Mariana, né? Eu atualmente não dou aula mais na turma Medicina, dei por muitos anos, mas como são muitas salas, né? Quando eu entrei no Poliedro tinham 3 turmas de Medicina, hoje nós temos 17, então para ficar mais tempo na coordenação, né? E organizar tudo isso. Eu tenho um background um pouco diferente, eu não fiz pedagogia, não fiz licenciatura em Física, eu sou engenheiro civil aeronáutico, formei pelo ITA, eu tive passagens em consultoria, trabalhei numa consultoria chamada McKinsey um tempo, um pouco em banco, mas eu tenho dedicado mais tempo agora com educação já há muitos anos. E hoje a gente tem uma conversa muito importante, né? Que é um pouco para apresentar para os senhores como é a realidade do vestibular de medicina, o nível de dificuldade, o nível de detalhe que os alunos entram, né? Tem algumas pessoas que até estão assistindo aqui à distância, né, nessa palestra de hoje, né? Bem-vindos a todos. Um pouco sobre a vida do aluno no Poliedro, como é o dia a dia, como é a rotina dos alunos e algumas recomendações específicas para os pais, baseado nos atendimentos que nós temos com os alunos, o que eles mais reclamam, o que eles gostam que os pais fazem e o que eles gostam que eles não fazem. Eu gosto de começar sempre mostrando um vídeo de depoimentos. Então esse vídeo aqui nós costumamos utilizar na época de matrículas ou em prova de bolsas e são depoimentos de ex-alunos nossos que hoje estão na medicina da USP ou medicina da Unifesp. Eles contam como foi um pouco o dia a dia deles no Poliedro, as inseguranças que eles passaram e um pouco o relacionamento com os pais. Está num vídeo curto? Rapidinho, você aperta o play, por favor. A gente estava todo mundo reunido na casa da minha tia e a FUVEST tinha acabado de divulgar um anúncio de que só ia liberar a lista no dia seguinte. Então eu estava muito preocupado porque eu estava muito empolgado, eu nem tinha dormido à noite esperando para sair a lista, não sei o que. Eu estava vendo no Facebook, todos os meus amigos também ansiosos. De repente alguém postou assim, saiu, passei na faculdade. Eu falei, meu Deus do céu, é agora. Aí eu comecei a tremer, aí eu digitei meu CPF, digitei errado. Aí meu pai puxou o tablet da minha mão pra digitar, aí digitou, aí o meu primo pegou o tablet e saiu da sala, pra piorar tudo a situação. De repente ele começou a dar um grito que eu tinha sido aprovado, aí aparece lá, você foi convocado pra matrícula. Aí eu fiquei muito feliz, nossa, eu chorei, nem aqui tava acreditando, eu fiquei abraçando minha mãe, meu pai, todo mundo pulando, a bebê, coitada, recém-nascida lá, minha tia pulando com ela no colo, mas foi muito legal. Eu escolhi o Poliedro porque uma amiga minha que estudou na minha escola ela é um ano mais velha que eu, ela tava uma série a mais que eu, ela foi fazer cursinho no Poliedro. Ela fez 1 ano de cursinho também no Poliedro e passou, foi aprovada na Pinheiros. Como ela tinha passado no Poliedro com 1 ano de cursinho, eu falei, poxa, né, deve ser muito bom mesmo, então vou pra lá. E fiz a prova de bolsa e comecei no Poliedro. Os simulados do Poliedro, eles têm um nível superior aos vestibulares em geral. Então, assim, o fato do Poliedro ter me preparado para uma coisa mais difícil do que eu enfrentei foi primordial para que eu ficasse tanto mais calmo quanto mais preparado. Assim, eu hoje vejo que se eu não tivesse feito simulado, eu não teria passado de jeito nenhum, porque o simulado, ele é exatamente isso, ele simula a prova. Durante os simulados, não bebia água, não levava comida, não fazia nada, não saía da sala, só fazia o simulado inteiro, período inteiro. Isso me ajudou a perceber assim, poxa, se eu fiz isso no simulado e deu certo, vou fazer isso no vestibular. Então, nos vestibulares também não fazia nada disso. Foi meio que uma preparação ao longo do ano inteiro para o que realmente é o vestibular. Eu não tenho do que reclamar, assim, são professores excelentes, as aulas são excelentes, por mais que, assim, algumas aulas sejam cansativas, mas isso é normal. Eles dão exatamente aquilo para o vestibular, então não tem nada que é além ou nada que falte, é exatamente aquilo que você precisa para o vestibular. A leitura e o exercício são imprescindíveis, para mim, né, para o meu método de estudo. Por exemplo, eu não preciso fazer resumo, tem gente que precisa, eu não fazia resumo, mas eu lia tudo. Para mim, o segredo, acho que foi abrir mão de muitos lazeres, assim, de sair muito pra balada, de fazer programas com os meus amigos. Eu acho que assim, esse é um dos segredos, mas o mais importante é estudar, é você ter na sua mente que você precisa estudar, você precisa se dedicar, o tempo que você tem é para estudo. Por exemplo, a psicóloga lá do Poliedro, a Elaine, sempre me ajudou, eu sempre às vezes pedia para ela uma ajuda de o que eu fazia para estudar, ela falava, faça isso, para mim, né, no meu caso, mas ela com certeza ajuda a todas as outras pessoas que precisarem, então eu acho que isso é muito bom. Meus pais foram imprescindíveis, assim, eles me ajudavam, eu às vezes chegava chorando, né, porque às vezes fico estressado, triste, chateado, meio
sem ter muita fé, né, sem ter muita esperança, eles sempre me ajudavam, me consolavam, sempre me colocavam para cima, nunca me ajudavam a colocar para baixo. Então eu acho que o apoio da família também é muito especial, uma coisa muito importante para o vestibulando nessa etapa, né, que é tão crucial. E assim, é uma sensação indescritível que acho que só pode sentir quem realmente consegue. Então assim, se você não passou esse ano, é exatamente a mesma mensagem que os professores falam. Talvez tenha sido alguma falha, alguma coisa que você não tenha feito direito, alguma falta de dedicação em alguma parte, assim, é sempre tempo de melhorar, né? É sempre tempo de corrigir, sempre tempo também de buscar ajuda, porque às vezes a gente fica meio apreensivo de pedir ajuda ou mostrar uma fraqueza. Eu acho que assim, não tem que ter isso. Antes de sair a lista, eu tava até pensando, nossa, meu Deus, fiz um ano, não fiz nada, não aproveitei, não saí direito com os meus amigos, não saí direito com a minha família, só estudei, mas assim, hoje eu vejo que valeu muito a pena. E recomendo para qualquer pessoa que venha me perguntar o que fazer, eu falo poliedro, sem sombra de dúvidas. Fora a parte da propaganda no poliedro, que não é ser o objetivo principal, né? Eu acho que um ponto que ele falou, assim, que é muito relevante, que é o seguinte: simulado, por exemplo. Simulado é essencial. Então, assim, eles precisam fazer simulados. O simulado é uma questão de treino, de tempo, de pressão, de questões novas, e eles precisam errar para conseguir acertar. Então, sem simulados, não ajudaria tanto isso. E eles precisam treinar provas dissertativas. 75% da nota final de um aluno na FUVEST vem das provas dissertativas. Por isso que a nossa carga horária em simulados dissertativos ela é bem elevada. Bom, a conversa de hoje é dividida em 3 partes, né? A primeira, eu queria apresentar um pouco da realidade do vestibular de medicina. Segundo, um pouco sobre a vida do aluno aqui no poliedro, como é a rotina dos alunos na nossa turma medicina. E terceiro, um pouco da relação entre pais e filhos. Toda essa apresentação está já disponível no HD virtual dos alunos. Então, os alunos têm acesso a esse PDF, né? Os senhores podem pedir para eles baixarem o PDF, vão ter acesso a todos os slides. E os vídeos a gente tem disponível no YouTube também. Bom, vamos lá, vamos começar um pouco explicando como é a realidade atual de entrar em medicina aqui em São Paulo. Bom, em 1980, o vestibular da FUVEST, a FUVEST é uma fundação, né, que fazia provas na época, né, para USP, Unifesp, Unesp e Unicamp. Então, um aluno naquela época, 1980, 36 anos atrás, poderia colocar como primeira opção medicina na USP, segunda opção Unifesp, terceira opção medicina na USP Ribeirão, por exemplo, quarta opção Unesp. Nesse sentido, a preparação deles era mais simples, porque existia apenas uma prova principal que preparava para as grandes públicas. Então, os cursinhos naquela época tinham um norte muito forte em FUVEST. E existia aquela coisa que o aluno que estudava para a FUVEST conseguia passar em todas as outras. Hoje em dia, a situação mudou. Nesses 36 anos, primeiro, o nível de dificuldade das questões aumentou demais. Então, eu como professor de física, resolvi já questões da FUVEST da década de 70 e 80 e eram muito mais fáceis naquela época do que é hoje em dia. O nível de complexidade das questões aumentou. Outro ponto, tem matéria nova. Então, filosofia e sociologia, que não caía, cai pesado. Atualidades cai e aumentou o conteúdo, né? A própria história, né? Aconteceu mais história, então tem mais conteúdo para ser cobrado nos alunos, né? E outra que a FUVEST hoje separou, né? Então não é só ela que faz a prova para a seleção dessas 4 faculdades. Para a Faculdade de Medicina da USP, que é a faculdade que tem o maior prestígio aqui na comunidade, que tem a lista de espera que roda menos, e no nosso entendimento é a mais difícil de entrar, o processo de seleção vem com a FUVEST, primeira fase, 90 testes, o ano passado a nota de corte foi 73, e 3 dias de provas da segunda fase. Uma característica marcante da FUVEST é que a prova de português tem um critério extremamente rígido. Os melhores do Brasil que entram na medicina da USP tiram por volta de 6,5. Então, 6,5 é a média dos melhores do Brasil em português. Imagina dos não melhores, né? Os que nem vão para a segunda fase ou que não passam. Então, uma das coisas que a gente faz aqui no poliedro é um choque de realidade. Por exemplo, redação. Você tirar um 7 na redação da FUVEST é uma nota maravilhosa. Pouquíssimos alunos do Brasil conseguem tirar acima de 7 numa redação FUVEST. Então o aluno às vezes vem do ensino médio e tira um 9 lá no colégio dele. Aí chega no poliedro e tira 2, 3, 4 na redação. E assusta. E eu falo para eles, bom, essa é a realidade que vocês vão enfrentar no final do ano. Então a gente não oculta essa parte de exigência que os próprios vestibulares têm. A Unifesp tem um vestibular separado.
A Unifesp é a Universidade Federal de São Paulo, né? E dentro dela tem a Escola Paulista de Medicina, que os alunos costumam falar de paulista, chamar de paulista, né? A Unifesp tem o Enem, que é 1/3 da nota final, que é um vestibular bem diferente da primeira fase da FUVEST. 45 testes de português e inglês mais a redação. Esses 45 testes não são os mais difíceis de português, não são os mais exigentes, então as notas dos alunos costumam ser bem altas. E tem uma prova de dissertativa de matemática, física, química e biologia que é extremamente exigente. Então, o peso maior para quem quer Unifesp são nas ciências exatas. Já a Unesp é diferente, porque o que mais pesa são as humanas. Então, um aluno que passa na Unesp, normalmente é um aluno que é bom em ciências humanas. A prova de filosofia e sociologia é super exigente, tem dissertativa disso, que não tem na Unifesp. Então, assim, aluno tem que ir muito bem em humanas para passar na Unesp. E a Unicamp é outra coisa, porque é totalmente diferente também. A segunda fase, por exemplo, a redação não é dissertação. Pode cair para o aluno fazer uma carta, um fale conosco, escrever um resumo, que é uma preparação também diferenciada. Então, aquela coisa que existia de que o aluno que passa na Pinheiros passa em tudo, já não existe mais. Então, tem um perfil de aluno que passa na USP, um perfil de aluno que passa na Unesp, um perfil de aluno que passa na Unicamp. O problema é se preparar para todas, porque nenhum aluno coloca todos os ovos numa cesta só. E eles não podem fazer isso, é muito arriscado prestar um só ou dois. Então, eles prestam muito mais que 4, eles prestam FAMERP, FAMEMA, particulares. A prova da PUC é totalmente diferente da prova do Einstein, que é diferente da prova da Santa Casa via FUVEST, que é diferente da ABC. Então, nesse sentido, a preparação deles é muito mais complexa. Tem um gráfico que eu mostro para eles, aliás, eles conhecem todas essas estatísticas. Um dos gráficos é o peso de cada matéria no vestibular. Então, uma análise que eu mostro para eles no início do ano é como que a contribuição de cada matéria afeta a nota final deles no vestibular de medicina. Por exemplo, para quem quer a faculdade de medicina na USP, este é o peso das matérias considerando os 4 dias de prova, a primeira fase e a segunda fase. Então, por exemplo, química pesa 15% da nota final. Biologia pesa 15% da nota final. História e geografia pesa menos, porque não tem questões no dia 3 da segunda fase. Mas, de longe, a matéria que é mais importante para eles é o português. Aliás, essa é a prioridade número 1 dos alunos em todos os vestibulares. Português é a matéria que mais pesa em todas as provas. Em específico na FUVEST, é a mais difícil de você ter uma nota alta, porque eles são muito exigentes. Então, o português tem 17% da nota final, com os 13% de redação, 30% da nota final é só o português. Quando a gente analisa esse peso das matérias para o vestibular da Unifesp, já muda algumas coisas. As humanas começaram a diminuir muito o peso, porque só caem questões de história e geografia no Enem. Não tem específica de humanas, nem dissertativa de humanas na Unifesp. A matemática começa a ter uma importância primordial, pesa mais que física e biologia, porque são muitos testes de matemática no Enem e tem uma prova de conhecimentos específicos de matemática. O inglês pesa bastante, porque tem 15 testes de inglês nas específicas da Unifesp, mas o português reina absoluto como 36% da nota final. Então, eles já começam assim, opa, peraí, para eu passar na Unifesp eu tenho que ir bem em exatas, português eu tenho que ir bem em tudo, mas exatas. Mas eu vou prestar o Unesp, e o Unesp muda o peso das matérias, porque o que pesa mais é humanas. Então, juntando história, geografia, filosofia e sociologia, dá 30% da nota final. Eu sei que é estranho, mas história pesa mais do que biologia para quem quer medicina na Unesp. Mas é a metodologia deles, que está no manual, que foi seguida até então. Então, um aluno para passar na Unesp, além dele ter que ir muito bem no português, ele tem que ir muito bem em humanas, incluindo inglês. Inglês pesa mais que física, né, na Unesp. E a Unicamp muda de volta. Então, o inglês passa a ter um peso menor, volta a aumentar um pouco o peso das específicas, né? Biologia sendo uma matéria mais importante, mas o português reina absoluto. Então, isso já começa a atrapalhar um pouco a preparação deles, porque eles têm que se preocupar em ser bom em todas as matérias. Não adianta ser bom só em física ou biologia ou só em português. Ele tem que ser bom em tudo para ter alguma chance de entrar em uma dessas faculdades públicas. Uma outra análise interessante que eu mostro para eles é a questão da quantidade de vagas. Então, eu fiz uma análise de crescimento populacional. Em 1980, existiam 119 milhões de brasileiros. Hoje nós somos em 205, cresceu 72%. No estado de São Paulo cresceu ainda mais, cresceu 76%, são 44 milhões de habitantes.
E o número de matriculados no ensino médio no estado de São Paulo cresceu muito, né? O acesso à educação melhorou, mais alunos formando no ensino médio, 2 milhões de alunos. E aí eu pergunto normalmente para os alunos, será que a quantidade de vagas em medicina nas públicas acompanhou no mínimo o crescimento populacional? Hoje, a Faculdade de Medicina da USP tem 175 vagas, e é um sonho praticamente todos os alunos. Em 1980, existiam 175 vagas. Ou seja, nos últimos 36 anos, não cresceu nada a quantidade de vagas na USP. Isso tem algumas consequências para o nosso país, que eu até comento com os alunos. Número 1, está faltando médico. Se está faltando médico, é uma falta de um investimento estrutural em educação e não é um problema do governo atual. É um problema do governo dos últimos 36 anos, que ninguém se preocupou em aumentar, no mínimo com o crescimento populacional, a quantidade de vagas em medicina. E tornou mais difícil. A segunda consequência é que está mais difícil entrar, porque se não aumenta a quantidade de vagas, mas aumenta a quantidade de candidatos, a relação candidato-vaga começa a aumentar muito. A USP é subordinada ao governo estadual. A Unifesp, ela é federal. E mesmo a Universidade Federal de São Paulo, que os alunos chamam de Paulista, hoje tem 121 vagas de medicina. Em 1980 tinha mais, tinha 125 vagas. Então piorou, né? Diminuiu a quantidade de vagas de medicina na Unifesp. E na prática, eles não estão concorrendo, os nossos alunos, os filhos de vocês, não estão concorrendo com as 121 vagas, porque hoje tem cotas. Algumas vagas reservadas para alunos que vêm de escola pública e outros de escola particular. Então, são 61 vagas para alunos, na prática, que vêm de escolas particulares. Então, decresceu em 51% a quantidade de vagas nos últimos 36 anos. A Unesp, que é estadual, é a mesma coisa. Tinha 90 vagas em 1980, ainda tem 90 vagas. Mas como existem as cotas, esse ano foram 58 vagas. E para os filhos de vocês vão ser menos vagas, porque a tendência é ficar meio a meio, ter só 45 vagas de medicina na Unesp. A Unicamp foi a única que aumentou em 22%, não acompanhou o crescimento populacional, mas aumentou alguma coisa, pelo menos, são 110 vagas para a medicina. Isso tem uma consequência muito grande na relação candidato-vaga. Então vamos lá. Em 1980, existiam 11.500 candidatos para medicina na USP. Hoje são 17 mil inscritos, cresceu em 50%, então a relação candidato-vaga passou para 100 candidatos vagas nesse ano. A USP não é a faculdade que tem a maior relação candidato-vaga do Brasil, hein? Tem algumas particulares, inclusive, que tem mais candidatos-vaga do que a USP, mas a USP é mais difícil de entrar, por conta do nível dos candidatos que prestam a FUVEST. Então, a USP, de longe, é a faculdade de medicina mais difícil de entrar no país. A Unifesp aumentou em 30% a quantidade de candidatos que prestam. Antes era muito próxima porque era tudo via FUVEST, né? Agora separou 15 mil, dividido por 61, dá 249 candidatos por vaga. E deve estabilizar por volta desse número, já que a quantidade de vagas deve ser essa mesma ao longo dos próximos anos. A Unesp passou de 10 mil para 22 mil inscritos, cresceu bastante, Universidade Estadual de São Paulo. Então a relação candidato-vaga passou a 378, só que os filhos de vocês vão pegar uma concorrência pior, deve chegar em 500 candidatos-vaga, por conta de ser metade das vagas para alunos cotistas. A Unicamp, ela aumentou a quantidade de vagas, só que tem um problema. Naquela época, 1980, o aluno podia colocar como primeira opção USP, segunda Unifesp, terceira Unesp, mas não podia colocar, por exemplo, quarta Unicamp. Ela era uma opção separada. Então, ou o aluno disputava essas 3 faculdades, ou disputava só a Unicamp. Então, o que os alunos pensavam? Bom, vou tentar as 3. Então, a concorrência na Unicamp era muito baixa. Eram 1.700 só candidatos para medicina naquela época. E hoje são 24 mil inscritos no último vestibular, o que dá uma relação candidato-vaga de 220. A gente pensa assim, pô, o cenário da Unicamp dificultou. Na verdade, o buraco é mais embaixo, o negócio é um pouco mais complicado. Saiu esse ano uma notícia sobre o bônus de escola pública para os alunos que prestam Unicamp. Porque assim, a Unicamp e a USP não tem cotas, não tem vagas reservadas. Elas têm um bônus que elas dão, percentual, para os alunos que vêm de escola pública. A Unifesp e a Unesp reservam vagas. O bônus na Unicamp é muito elevado. E como na medicina as notas são muito próximas, isso fez uma diferença absurda no perfil dos alunos que entrou esse ano na Unicamp. 82% dos alunos aprovados esse ano em medicina
vieram da escola pública. Então, das 110 vagas, 97 foram para alunos que ganharam esse bônus. Ou seja, para os alunos, no caso, na maioria dos nossos alunos, na prática sobraram 13 vagas, né? Então, são das 97 para alunos cotistas, 13 vagas no sistema universal. Isso significa que se são 24 mil inscritos em 13 vagas, a relação candidato-vaga é 1.862, mais ou menos, para os alunos que querem medicina na Unicamp. Os alunos atuais têm noção disso aí, viu? Os filhos de vocês têm noção, porque eu falo isso para eles, ó, é difícil, mas nós temos vários alunos aprovados, inclusive não cotistas, mas é um desafio muito grande entrar em medicina hoje em dia na Unicamp. Bom, pode piorar. Vamos falar da USP, que é o mais difícil ainda, né? Vou mostrar para vocês como que é um boletim de desempenho de um aluno que entrou na medicina da USP. A nota final de um aluno na FUVEST é uma média aritmética de 4 notas. A primeira fase e os 3 dias da segunda fase. Português e redação, 16 questões de conhecimentos gerais e as 12 questões de conhecimentos específicos. E a lista de espera da USP é a que menos roda no Brasil. Então, esse ano, só 2 alunos desistiram da medicina na USP. Então, são 175 vagas, chamaram mais 2, rodou até 177 na posição geral. A Unifesp, que é maravilhosa, é excelente, rodam 50, 60 nomes. A Unicamp roda bastante, a Unesp, mas a USP praticamente não roda, porque ninguém desiste da faculdade de medicina da USP. E esse ano, na última posição, houve um empate na nota. Então, o aluno 175, a aluna, que foi uma aluna nossa, que entrou na última posição na primeira chamada, empatou com o primeiro da lista de espera e com o segundo da lista de espera. Essa foi a nota dela, a última que entrou na primeira chamada, a Camila. Então, ela fez 78 pontos na primeira fase, que é um notaço. Ela, assim, destruiu no português. Tirar 7,9 na redação é para poucos. Ela foi muito bem no português, foi isso que colocou ela na Pinheiros. Ela foi um pouquinho abaixo da média no dia 2. Normalmente a média de quem entra em medicina na USP no dia 2 é próxima de 8. E no dia 3 ela foi muito bem, tirou 9,3 na prova de conhecimentos específicos. Nota final dela, 8,170. 3 alunos empataram com essa nota. A FUVEST, ela usa um milésimo para poder diferenciar os candidatos, principalmente da medicina. Então, por exemplo, no ensino médio, a gente dá nota para os alunos 7,5. Né? A FUVEST usa 7,5, 4, 3. Ela chega no milésimo para conseguir poder diferenciar os candidatos. E os 2 alunos que entraram, como é que foi o critério de desempate? O primeiro critério de desempate da FUVEST é a nota no dia de português. Então, como ela foi muito bem em português, ela conseguiu entrar de primeira. Tem outros critérios de desempate que vêm depois, né? A nota no dia 2, a nota na primeira fase e a idade. O último critério é a idade. Quem é mais velho tem prioridade. Mas eu falo para os alunos, não conte com isso não, que se é mais velho você não tem vantagem nenhuma, né? Então, não vai contar porque você é mais velho, que a FUVEST nunca usou, que eu saiba, o critério idade como desempate, né? E eu tenho a nota do último que entrou e do primeiro que não entrou. Esse aqui é o último que entrou, o segundo da lista de espera. Ele tirou 817,0. Esse aqui é o primeiro que não entrou, o 178, que tirou 816,8. Eu tirei a foto dele e o nome dele porque ele está no poliedro, inclusive, tentando mais um ano a medicina na USP. E a diferença entre os dois, o Caio que entrou, 170, e o outro aluno, foi de 2 milésimos. 2 milésimos é muito pouca... É nada, né? É praticamente nada. A diferença é muito pequena. Aí eu mostro, os alunos sabem disso, viu? Eu mostro para eles e pergunto, será que um teste fez a diferença entre entrar ou não entrar na USP? Aí eu faço uma conta com eles, vou fazer uma regra de 3. Se alguém gabaritar a primeira fase da FUVEST, ele vai ter 2,5 na média final de 0 a 10, porque a primeira fase é 1/4 da nota final. X testes, os 2 milésimos. Então isso aí dá 0,07 teste. Não dá nem 10% de um teste, e nem dá para dividir um teste, a diferença entre entrar e não entrar em medicina. Ou seja, se ele não tivesse feito o 177, não tivesse feito um teste, né? Errado um teste, ele ficaria longe de entrar em medicina. Em redação, né? Qual a diferença disso na redação? Tirar 10 na redação, que ninguém vai tirar porque é muito difícil, representa 1,25 na média final.
Y na redação, os 2 milésimos, isso dá 0,016. Ou seja, uma crase faz a diferença entre entrar e não entrar na medicina. Uma vírgula, um erro de coesão e coerência entre parágrafos, um título mal colocado, uma argumentação um pouquinho mais fraca, já era, pode tirar o aluno. Então, assim, isso tem uma consequência muito grande no perfil dos alunos que entra hoje na medicina da USP. Esse aqui é um gráfico que a FUVEST disponibiliza as informações. Então, quando o aluno se inscreve para o vestibular de medicina, ele tem que responder essa pergunta. Você frequenta ou frequentou cursinho pré-vestibular? Uma pesquisa socioeconômica que eles fazem no dia da inscrição. Em 1980, dos alunos que entravam na medicina da USP, apenas 7% fizeram mais de 2 anos de cursinho. Ou seja, era raro mesmo precisar de 3, 4, 5 anos para entrar em medicina na USP naquela época. Então, normalmente os alunos entravam com 1 ano de cursinho, 6 meses, muitos alunos entrando direto do 3º ano do ensino médio, era uma coisa mais comum. Hoje em dia, FUVEST 2015, 50% dos alunos que entraram em medicina na USP fizeram 2 ou mais anos de cursinho. Então é comum o aluno ficar 3, 2, 5, 4... Muitas vezes porque ele tem um sonho tão grande de entrar na USP que ele paga o preço para isso. E o preço para entrar em medicina da USP é alto. É ficar no cursinho, às vezes, alguns anos, recuperando tudo que não aprendeu no ensino médio, para começar a ser competitivo, para começar a ter chance de entrar em medicina na USP. E mesmo assim, tem alunos excelentes, maravilhosos, que não conseguem entrar, de tão concorrido que é essa prova. Isso tem um reflexo também na idade deles. Em 1980... 34% dos alunos que entravam em medicina na USP tinham até 17 anos. Ou seja, era como, eu me lembro de um pai que veio conversar comigo, que falou que ele estudou num colégio muito tradicional aqui de São Paulo e falou que na turma dele entraram 40 direto do 3º ano na Pinheiros. E hoje os colégios não passam mais que 10 alunos direto no 3º ano na Pinheiros. O Poliedro passou 2 alunos direto do 3º ano, já é muita coisa. Um outro colégio de São Paulo passa 1, 2, é muito pulverizado. Então é muito comum eles entrarem mais velhos. Em 2015, 40% dos alunos tinham 20 anos ou mais, né? No ano que ele prestou o vestibular, né? No ano seguinte, um pouco mais velho. Então o perfil dos alunos que hoje estão lá é um perfil diferente da década, né, de 80. Ficou muito difícil entrar. E por isso que quando eles entram, eles ficam tão felizes. E por isso que o preço que eles pagam para entrar é tão alto aqui no cursinho. Eu vou mostrar para vocês o depoimento de uma aluna que ela fez poliedro com a gente alguns anos atrás e hoje está na medicina da USP. E a gente foi lá no dia da matrícula, nós fomos lá no dia da matrícula gravar, né, o depoimento dela. Eles ficam tão felizes que às vezes eles nem sabem direito o que eles estão falando. Então é uma emoção muito grande. E assim, o vídeo é utilizado mais como propaganda, às vezes em prova de bolsa. Então, eu nem queria fazer propaganda do poliedro para vocês, mas é mais para vocês verem a felicidade. Ela agradece, me agradece a outras pessoas, mas ela é muito dedicada. Ela passaria mesmo até sem o poliedro, é muito mérito dela, né? Vamos lá? Eu tô tão perdida, isso tá tão surreal, porque você passa o ano, todo mundo falando Fugência, mostra vídeo, e você vê, ai que lugar lindo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? E lá no Poliedro vai um monte de gente que passou conversar com você, e a Pinheiros parece assim um sonho inatingível. Daí quando eu vi a lista, ai meu Deus, será que sou eu mesmo? Como não acredito que eu consegui? A lista saiu 3 horas da tarde. Desde a meia-noite, a hora que eu acordei super cedo no dia, eu tava atualizando a página, atualizando, que nem louca, cada 3 segundos atualizava, daí eu tentava, não, vamos esperar 1 minuto, atualizar cada minuto. Aí abriu, daí quando abriu a lista inteira, não abriu a consulta do meu nome. Abriu a lista inteira, daí eu olhei meu nome lá, eu dei um grito, mas um grito, que eu tava em um sofá, meu pai tava do outro lado da sala, ele veio, começou a me abraçar e eu tava chorando, e aí meu pai me pintou, tinha um monte de gente ligando, olha, foi a melhor coisa. Você meio que se distancia, porque eu chegava no cursinho 6 horas da manhã e ia embora 8 horas da noite, eu chegava em casa tão cansada, só queria jantar, tomar banho e dormir. De sábados, minha mãe sempre queria sair, vamos fazer alguma coisa, e eu sempre falava, não posso, tem que estudar, tal, mas eles me apoiaram muito, eles entendiam que era assim mesmo, que eu não podia sair, não podia fazer nada, e foi muito bom o apoio deles, e agora tá todo mundo muito feliz. O ano é muito puxado, a carga horária é muito puxada, mas
vale a pena só de estar aqui, essa tranquilidade do mês de fevereiro, que eu não preciso me preocupar com fazer prova de bolsa em cursinho e correr atrás de onde que eu vou estar ano que vem. Agora eu tô por 6 anos aqui. E o Poliedro é muito bom porque os professores, cada professor, eles são muito experientes. Tá todo mundo muito empenhado na aprovação e os coordenadores, o Fulgêncio, o Alex, estão sempre lá, você sempre pode falar com eles. Eu sou muito grata pela oportunidade que o Poliedro me ofereceu, porque sinceramente foram eles que me colocaram aqui. Porque eu acho que para você conseguir fazer um bom ano de preparação, você tem que aproveitar tudo que eles oferecem. O material, os atendimentos de redação, plantão de dúvidas, todos os simulados, tem que aproveitar muito tudo que eles oferecem. Eu não acho que foi, nossa, um sacrifício. Eu acho que quem quer mesmo passar, tá disposto a abrir mão de sair, até os amigos se distanciam, chega uma hora que ninguém chama mais pra nada, mas eu acho que isso é normal, acontece com todo mundo. Bom, tem alguns que não acontecem, mas também não passa, né? Então, eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que estudar, e o Poliedro é ótimo para fazer sacrifício, porque não pode mesmo. Tem aula, tem simulado, não pode dormir tarde, então recomendaria, com certeza recomendaria. Ainda mais medicina, que é super concorrido, e eu acho que o Poliedro oferece muita coisa. E só assim eu consegui chegar aqui, estar preparada para todas as provas. Estou muito feliz mesmo. Por mais que as pessoas falam, é muito puxado, é muita coisa, mas precisa ser muita coisa mesmo. Porque você chega aqui e você vai, nossa, trabalhei muito, mas tô aqui. E olha, dá certo, tem aprovações, tem números, tem eu, tem mais tantas outras pessoas, dá certo mesmo. Mas para quem não passou e quer mesmo, estuda, ouve muitos professores, que nem eu falei, aproveita tudo que o Poliedro tem para oferecer, ouve as opiniões, conversa muito com os coordenadores, dá certo, viu? Porque se eu tô aqui, qualquer um consegue estar aqui, não tenho poderes especiais. Eu olhei na lista mesmo deles ali, eu assinei, ai, tá certo, não deu erro no computador, não deu problema nenhum. Aí eles me deram minha carteirinha, daí você já sente, agora eu sou estudante de medicina, eu já sou médica, não fiz um dia de faculdade ainda, mas já sou médica. E você vê, o nível de felicidade deles quando consegue passar em medicina na USP é indescritível. Eu já fui em alguns dias de matrícula lá na USP, nossa, é uma emoção assim, inimaginável. Eu já fui, na verdade, de matrícula na Unifesp, em particulares, a gente vai mudando a filosofia. Corre atrás do que você quer, não importa a faculdade, e no dia que você conquistar, você vai dar muito valor pelo sacrifício que você fez aqui. E a vida do aluno no Poliedro não é uma vida muito simples. E apesar dessa imensa dificuldade, nós temos resultados muito bons em medicina na USP. Nós somos, aliás, muito transparentes em relação a isso. Então, o nome de todos os aprovados, boletim de desempenho, a gente, assim, é muito transparente em relação até à origem deles. Então, nesse ano de 2016, nós tivemos 71 alunos aprovados em medicina na USP. É o cursinho que mais passa em medicina na USP, 40% das vagas são de alunos do Poliedro. Desses 71, 44 alunos fizeram apenas um ano de Poliedro. Não quer dizer que eles fizeram um ano de cursinho. Eles vieram para cá, 44 fizeram um ano e passaram em medicina. Normalmente o aluno que fica mais tempo aqui no Poliedro, 2, 3, 4 anos, é o aluno que chega com uma base muito fraca. E aí ele tem que refazer o ensino médio aqui com a gente, né? Às vezes eu falo até que o cursinho é a UTI da educação no Brasil. A gente chega, o aluno quase morrendo sem saber muita coisa, tem que aprender matemática básica, escrever. Então, eu me lembro de um pai que me perguntou até a minha opinião sobre qual colégio ele poderia matricular a filha no fundamental. E assim, os alunos que sofrem muito aqui é que normalmente vêm com uma base muito fraca e vêm de colégios com uma filosofia pouco conteudista. O mais importante de um colégio são os professores, não é a quadra, se tem passeio ou não, se é infraestrutura, é o professor, é o que acontece na sala de aula. E no ensino fundamental é a matemática e o português. Se no ensino fundamental, no mínimo, a matemática e o português estiver muito bem estabelecido e for muito cobrado dos alunos isso, ele chega com uma base melhor no ensino médio e começa a ter chance de ter esperança em entrar em medicina, numa pública. E no ensino médio também exigência, colégios conteudistas, tem que ter prova, tem que ter simulado, embora nós somos a favor da tecnologia na educação, mas nada substitui um bom professor com lousa e giz. Então, esse é o elemento fundamental para o aprendizado dos alunos. Desses 71, 65 fizeram turma média o ano inteiro aqui com a gente.
Então, uma fez terceiro medicina, a gente tem um aluno que fez terceiro regular com a gente, inclusive, passou na medicina na USP. E qual que é o perfil, por exemplo, desses 65 alunos que fizeram turma média? Praticamente não faltavam aula, assim, raríssimas faltas, atraso de 20 minutos, nem nada, chega no horário. Outra, dedicação extrema, estudavam até tarde, até 8 horas da noite, 9 horas da noite, sábado tem que estudar, domingo tem que vir fazer simulado, presença assim, maciça nos simulados, dificilmente faltavam simulados, muitos deles iam fazer simulado, inclusive doente, gripado, dor de cabeça, mas vem fazer o simulado, porque o nível de exigência é tão alto, que todo detalhe conta. Então, eles fazem de tudo para estudar e aproveitar o máximo que a gente oferece. O poliedro, ele tem vários problemas também, não é um cursinho perfeito. Então, eu ouço a reclamação dos alunos, a gente está tentando adequar, atendimento de redação precisa aumentar, a questão da parte do refeitório, a gente se preocupa, mas uma preocupação muito grande que eu tenho é o que acontece na sala de aula, com os professores. Ter a melhor equipe possível de professores para ajudar os alunos a conquistar isso. Na Unifesp também, nossos resultados são excelentes. O Poliedro já é há alguns anos o cursinho que mais aprova em medicina na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. Nesse ano de 2016 foram 72 alunos, né, que foram aprovados. Alguns deles passaram na USP, foram para a USP, a lista rodou na Unifesp. 68 fizeram turma média aqui com a gente o ano inteiro. E eu mostro isso para os alunos primeiro, porque eles precisam conhecer isso, aprovações, um cursinho vive de aprovações, a transparência nossa em relação a eles. Eu mostro nota dos alunos que passaram no poliedro e no vestibular, e para eles confiarem na gente, né? Tem que confiar na metodologia. Escola tem que confiar no que a coordenação, os mantenedores, a nossa filosofia de trabalho para poder ser bem sucedido. Então, assim, quais são os nossos princípios que nós trabalhamos aqui com os alunos? A nossa filosofia principal é que o segredo para passar não é genialidade. É humildade para assistir todas as aulas, independente de ser segundo, terceiro, quarto ano de cursinho. Eu tenho ex-aluno que se formou na Poli, mudou de ideia e queria medicina e assistia todas as aulas de matemática aqui. Então, esse nível de humildade é importantíssimo. E dedicação. Não tem como fugir de dedicação extrema. Tem que abrir mão de festa familiar, de compromissos com a família. Sábado à tarde tem que estudar. Domingo, quando tem dias da semana que são feriados para a população brasileira e os alunos têm aula. Paciência, tem que ter aula. E às vezes eu marco um feriado num dia que não é feriado para a população brasileira, para eles descansarem enquanto o resto das pessoas estão trabalhando, para ele ter um momento mais em paz. Então tudo é planejado. As folgas nos calendários são contadas, a gente já está fazendo inclusive a programação para o ano que vem. Então a gente calcula quantos dias de folga, dias de revisão, tudo muito programado para o sucesso deles. Então eles têm que aproveitar e se dedicar ao extremo. A rotina é puxada, não pode faltar aula. Então quando um aluno falta aula, porque está cansado, às vezes acontece deles estarem muito cansados. Então, eu falo para eles, faça de tudo para não faltar aula. Tem que dormir bem no dia anterior. Não dá para virar a noite estudando, porque no dia anterior não consegue assistir a aula. E a aula bem assistida é a prioridade número 1. Aluno que às vezes usa de argumentação, que está com a matéria atrasada, vocês vão ouvir muito isso, estou com a matéria atrasada, e quer faltar o simulado para pôr a matéria em dia, está errado, porque o simulado é um treino de tempo e pressão e questões novas que ele precisa ter também. Mas às vezes eles erram nisso, né? Mas simulado é uma das prioridades. Outra coisa que eu peço muito para eles, faça o seu melhor e não melhor que os outros. Porque a partir do momento que ele começa a se comparar com outras pessoas, sempre vai ter alguém que é melhor que ele em alguma matéria, em alguma outra coisa. Então, ele tem que se preocupar muito com o desempenho dele, o que ele pode fazer para melhorar. Por exemplo, né, quando eu dava aula no colégio, tem um tempo que eu dei aula no colégio, eu tive 2 alunos que eram muito diferentes, eu dou aula de física, né? Então, eu tinha uma menina que tinha muita dificuldade na minha matéria, veio com uma base fraca, dava aula no primeiro ano, e ela não estudava muito, eu tirava sempre 5 nas minhas provas bimestrais. E eu tinha um outro aluno muito inteligente, que sem estudar, ele tirava 8 e 9 nas provas, só prestando muita atenção na aula. Eu lembro que eu incentivava muito ela a estudar, isso muitos professores aqui fazem, estuda, você precisa melhorar, você tem que fazer o seu melhor. E eu lembro que ela estudou muito para uma prova minha e tirou 7, ela só tirava 5 e 6 e tirou 7. Eu lembro que eu parabenizei muito ela, parabéns, você conseguiu melhorar, viu como tem evolução. E esse meu outro aluno, que não estudava nada, e não estudou nada para outra prova, tirou 7. E para ele eu falei, pô, eu estou muito decepcionado com o seu desempenho, porque você não se dedicou e você poderia ir muito melhor do que você foi. Quer dizer, a mesma nota pode representar coisas muito diferentes para os alunos. Então, um aluno, às vezes, que está tirando 3 na redação do poliedro e passa por uns 5 e 6, é uma conquista, tem que ser parabenizado isso. Então, a dedicação e o esforço é o que a gente pode pedir para eles.
Eu não consigo obrigar um aluno a ir bem no simulado. Ele faz o melhor que ele pode fazer para ir bem no simulado. Então, exigir que ele vá bem no simulado, eu não consigo. Eu consigo exigir esforço e dedicação por parte dos alunos para ele tentar melhorar o seu desempenho. Isso aqui é essencial. Ter ambição. Então, durante o ano, eu e o PQ, coordenador aqui, os coordenadores de São José dos Campos e Campinas também fazem muito isso. A gente tenta muito estimular a ambição deles por querer entrar na medicina. Então eu mostro o vídeo da medicina na USP, mostro o vídeo da medicina na Unifesp, trago ex-alunos para falar com eles, nossa, passei pelo que vocês estão passando e hoje estou na faculdade, porque a partir do momento que a gente consegue despertar neles a ambição de querer ser médico das melhores faculdades de medicina, aí sim eles começam a estudar. Obrigar um aluno a estudar nunca é eficiente, porque se eu falo para o aluno, vai estudar, e ele não quer, ele vai achar um jeito de não estudar. Não tem jeito. Ele consegue controlar se ele está sendo produtivo ou não. Agora, quando a gente mostra aonde ele pode chegar e o caminho que ele precisa percorrer, aí ele começa a correr atrás se ele tiver essa ambição mesmo de querer passar. Os simulados aos sábados e os domingos são essenciais, né? Então, o simulado domingo é uma coisa chata, pesada, mas faz parte. Então, mantém eles produtivos pedagogicamente. Se não tivesse simulado domingo, acho dificilmente eles iam acordar às 6h30, 7 horas da manhã para estudar num domingo de manhã. Então, isso mantém ele produtivo. Aula sábado, importante ter aula sábado, tá? É final de semana, mas paciência, para um aluno de medicina, todo dia é dia de estudar. E prepara ele para a maratona real que ele vai enfrentar nos vestibulares. No final do ano, é vestibular todo domingo. E se ele já passou por todo domingo com prova aqui, ele está preparado pedagogicamente, psicologicamente e fisicamente para uma maratona exaustiva de provas. Então, eles precisam se condicionar a aguentar todo final de semana com prova no final do ano. Isso vem com treino, não tem jeito. É igual em esporte, você precisa treinar muito para você chegar no nível olímpico. Eles estão no nível olímpico de aprovação em medicina, então eles precisam de muito treino, não tem jeito. E ir mal em um simulado não significa ir mal no vestibular. Eu tenho vários alunos que nunca conseguiram entrar na MED 1, que são a média dos melhores, e conseguiram entrar em faculdades públicas top de linha em medicina. Tem um pouco dessa competição saudável que eu tento estimular, e a gente tenta estimular através da reestruturação das salas. Isso faz com que eles saiam da zona de conforto e tentem sempre melhorar. Mas não são só os melhores nos simulados que passam em medicina. Então, isso é uma coisa que eu também tento mostrar muito para eles. Eles se cobram muito de querer sempre melhorar, mas nem sempre dá para ficar entre os melhores nos simulados. Durante o ano, nós, coordenadores, realizamos orientações para os alunos sobre como estudar, qual é o jeito correto, porque tem técnica para estudar. Estudar não é só ler um livro, grifar e acabou. Então tem técnica para estudar, aonde estudar, se é no poliedro ou em casa, o que exatamente estudar, os professores mandam tarefa para casa, e o quanto estudar. O quanto estudar é uma ciência um pouco difícil. E aí vai muito de metodologia de cursinho para cursinho, colégio para colégio. Aqui no poliedro a gente acredita no seguinte: nós temos que mandar para casa mais tarefa do que eles conseguem lidar. Por quê? Porque se eu mando menos tarefa que eles conseguem lidar, 3 exercícios para casa, ou 5, eles ficam com a falsa sensação de segurança que está tudo bem, fiz a tarefa mínima recomendada, então eu já estou sabendo a matéria. Se eu mando mais tarefa para casa, normalmente os professores eu penso, manda 30, 40 exercícios para casa para a semana que vem. Eles vão ficar meio desesperados. Estou com matéria atrasada, não consigo fazer tudo. Mas isso tira ele da zona de conforto e faz com que ele estude mais do que ele acha que aguenta. Então eu tenho alunos aqui que nunca estudaram mais do que 3 horas por dia e hoje estão estudando 5 horas, 6 horas por dia. Porque não estavam acostumados ou achavam que não precisava de tudo isso. Então a gente tenta tirar eles da zona de conforto e mandar mais do que eles aguentam para fazer pelo menos uma amostra e estar o melhor preparado possível para passar nesse desafio imenso que é entrar em medicina. O que fazer nos feriados e nas férias, nós entramos com orientações específicas sobre o que fazer em cada um dos dias. Então, por exemplo, férias de julho não são férias para você, é férias para sua família. Para você são 3 semanas, sendo que uma delas você vai estudar, você vai colocar a matéria em dia, que vai ter muito exercício atrasado. A segunda você vai descansar, com certeza, viajar, fazer o que você quiser. Tem que ter uma semana de descanso, senão você não aguenta o ritmo do segundo semestre. E o terceiro, você volta aos poucos no ritmo de estudos, fazendo uma revisão da matéria que foi ensinada no primeiro semestre. Nos feriados que eles têm de 4 dias, que a gente encaixa nos calendários, normalmente são 2 dias para estudar, 2 dias para descansar. Quando o aluno já está muito estressado e estava muito pesado as semanas anteriores, tira um pouquinho mais de tempo para descansar uns 3 dias. Quando ele já está mais tranquilo e tem ritmo, ele consegue estudar os 4 dias.
Então, varia um pouco de aluno para aluno, mas nós em sala entramos com orientações específicas sobre o que fazer. Quais e quantos vestibulares valem a pena prestar, incluindo particulares? Então, tem uma palestra que nós damos que mostramos quais particulares valem a pena, quais não valem a pena, que a gente julga que pelo hospital está com problemas ou problema de reconhecimento do diploma, quais públicas, quantos vestibulares. Vestibulares de meio de ano, normalmente eu não recomendo que eles façam vestibular de meio de ano. Vestibulares, tem uma regra, uma lenda que diz que quanto mais você presta, mais chance você tem de entrar, o que não é verdade. Por exemplo, segunda fase da Unicamp e a Faculdade de Medicina do ABC, que são duas faculdades excelentes, a prova é meados de janeiro para final de janeiro. Se o vestibulando se entope de vestibular em dezembro e início de janeiro, ele não consegue revisar para a prova e vai chegar exausto. E ele não consegue render muito nessa prova e diminui as chances dele entrar nessas faculdades. Então tem um ponto de otimização entre quantos vestibulares prestar. No meio do ano, nós normalmente não recomendamos eles para prestarem vestibulares. Por quê? Porque ele não está sendo preparado para o meio do ano. Nossa preparação é anual. Então, quando ele presta no meio do ano e não passa, às vezes ele fica inseguro, se sente mal, acha que não está preparado quando não tem nada a ver. Né? Ele gasta um pouco de tempo, gasta um pouco de dinheiro, tem a parte do estresse e às vezes ele passa e fica inseguro se vai ou não, porque ele fica pensando assim, passei, mas se eu ficar até o final do ano, puta, pode ser que eu pegue uma pública, então eu não vou, então não vale a pena prestar. Esse ano a gente mudou um pouquinho algumas recomendações. Por exemplo, a Faculdade Particular de Medicina do Einstein abriu inscrições para o vestibular do meio do ano. Essa é uma faculdade excelente de medicina. Então, quando o aluno pede a nossa opinião se vale a pena prestar algum, normalmente eu falo, ó, foca no final do ano. Mas se você passasse no meio do ano e fosse para alguma faculdade, está tranquilo, quero me livrar de cursinho particular, para mim tá bom, o Einstein é uma boa opção. Nós temos até preparação para as entrevistas do Einstein para os alunos que vão para a segunda fase. Alguns alunos já estão tão cansados de cursinho, 2, 3, às vezes um ano já cansa muito o aluno, mas normalmente 3, 4 anos de cursinho, que o que ele passar ele vai. E aí ele começa a prestar mais vestibulares de meio de ano. Tudo bem, é uma opção que parte dele. Agora, obrigar ele a prestar, a maioria não quer. E se ele não quer prestar, eu até falo para eles, não presta, fica tranquilo, sua preparação está para o final do ano. Nós cobramos muito dos alunos, mas nós cobramos de maneira adequada. A gente sabe mensurar isso. E a gente só cobra nesse nível porque a gente confia na capacidade deles de conquistar e realizar e passar. A gente teve histórias de vida aqui de alunos que chegaram com uma base fraquíssima e conseguiram entrar em medicina. Tudo, muito fruto assim, de dedicação e muito esforço, tá? Muito estudo. Vou mostrar alguns exemplos aqui, né? Natália de Carvalho Bolhões. Ela é uma ex-aluna nossa, de 2012. E ela nunca foi bem nos nossos simulados, ela sofria muito, ela tinha algumas deficiências grandes, principalmente nas provas dissertativas. Aqui na última coluna mostra a classificação dela na região, que é São Paulo, juntando os alunos da Vila Mariana e do Paraíso de Medicina, a gente faz classificação conjunta. E ela nunca conseguiu ficar do ciclo 1 até o ciclo 5 entre os 200 melhores aqui de São Paulo. Ou seja, ela não era da média 1, que é a média dos melhores alunos dos simulados. E assim, quando você não consegue ficar entre os 200 melhores, desanima muito, principalmente quando você quer uma faculdade pública. E eu falo muito isso para eles, não são só os melhores que passam. Eu sou transparente. Eu falo assim, dos 100 melhores, é óbvio que muitos vão passar. Fizeram várias provas, a estatística fez um monte de simulado, foi bem todos, a chance de passar é muito alta. Mas não são só eles que passam. Tem alguns alunos que conseguem aprender muito com os erros e mesmo indo mal nos simulados, conseguem desempenhar muito bem no vestibular. Até, pelo fato, tem alguns alunos que têm um controle emocional muito bom e conseguem ter muita segurança e confiança no dia da prova. No caso dela, foi uma situação pior porque ela engravidou no meio do ano. Então ela teve que seguir com uma gravidez. Isso não é comum no cursinho, tá? Então não se preocupe em relação a isso, que não é comum, né, as meninas engravidarem aqui. Mas acho que fazia muitos anos que eu vi uma aluna engravidar no cursinho. Mas mesmo assim, ela conseguiu lidar com essa dificuldade e no final do ano ela passou na Faculdade de Medicina da Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, está no 3º ano, sem cotas nem nada, se esforçou e se dedicou demais. Então, eu costumo mostrar às vezes essas histórias de vida para os alunos para dar uma motivada neles, porque eles levam tanta porrada aqui, às vezes não vai bem no simulado, vem com a base fraca, sofre um pouco, que isso aqui ajuda a dar uma motivação adicional. Por exemplo, nesse ano, né, a aluna Camila, né, ela é uma ex-aluna nossa que passou em medicina na USP, né?
Você vê no primeiro simulado do poliedro, que é o ciclo 1, que está acabando agora para eles, ela não conseguiu ir para a média 1, não ficou nem entre as 200 melhores. Ela tinha dificuldades muito grandes nos simulados específicos. Então, por exemplo, na prova do dia 3, que é a prova dissertativa de Física, Química e Biologia, a classificação dela geral foi 920, ela tirou 5 e 8. Se ela tirasse 5 e 8 no dia do vestibular da FUVEST, ela não entraria na medicina da USP com certeza absoluta. E eu falo muito isso para eles, vai ter melhora. Você está em fase de aprendizado ainda. Simulado é para aprender com os erros, tem que corrigir. Às vezes eles não têm tempo de corrigir ao longo das semanas, mas nas férias de julho é um bom tempo para corrigir os simulados. Chegou no final do... Ela não fez nem 70 pontos na primeira fase da FUVEST, né? A nota de corte é 73. Chegou no final do ano, entrou em medicina na USP, fez 78 na primeira fase e 9,3 nas específicas, sendo que ela tirava 5 e 6 nos simulados específicos. Tem melhora, é que agora não é a hora dele ver esse reflexo do estudo, porque nós aqui no poliedro, a gente vai seguindo a programação, a gente vai sempre cobrando matéria nova. Então, se no simulado 1 caiu o movimento retilíneo uniforme, no simulado 3 vai cair movimento circular, vai cair trabalho e energia, não dá para ficar cobrando a mesma matéria sempre para ele ver que ele está aprendendo e melhorando. Então ele vai ver o reflexo do aprendizado dele muito mais no final do ano, quando ele for fazer os vestibulares. Bom, então um pouquinho sobre, né, o dia a dia do aluno aqui. Agora um pouquinho sobre a relação dos alunos com os pais, com os familiares, com os responsáveis. Nós atendemos muitos alunos aqui. Nos nossos prédios nós temos psicólogas, que são as orientadoras, e elas fazem esse contato individual com mais intensidade com os alunos. Eu não consigo atender todos eles, mas as orientadoras são plenamente capacitadas, nós trabalhamos em conjunto, então elas fazem atendimentos tanto emocionais, nessa parte de angústias que eles estão passando, quanto na parte pedagógica, como estudar, carga horária, como é que eles foram nos simulados, etc. E nós recebemos muitos relatos dos alunos sobre o que funciona e o que não funciona, né? O que os pais fazem que eles gostam, o que eles fazem que eles não gostam. E no dia da matrícula de vários vestibulares, né, no dia que saiu o resultado da USP, 3 dias depois a matrícula, nós costumamos ir lá e gravar depoimento de pais e perguntamos para os pais como eles lidaram com os filhos nesse ano de cursinho, que foi tão difícil, né, e sendo mais que pais que tiveram filhos que foram bem-sucedidos nos vestibulares. Queria mostrar um trechinho para vocês desses depoimentos. Olha, eu acho que valeu muito a pena, porque é muito bom você ver teus filhos conquistar aquilo que eles desejam. Para mim foi emocionante, foi muito bonito quando ela tinha passado. Um sabor de conquista muito, muito importante. Para nós é uma vitória. E agora é a sensação de missão cumprida, né? Porque a vitória dele acabou, é nossa também. O apoio que você pode dar é deixá-la sossegada, tentar minimizar qualquer tipo de preocupação que ela possa ter, tenta tirar todo o fardo que ela possa carregar, o que possa ser um fardo, principalmente nessa idade, né? Levava ele até o metrô, todo dia de manhã, isso quando não trazia até o poliedro. Fazia a minha parte. E à noite, quando chegava também, já me ligava, eu já também estava ali pronto, esperando ele, para ele ganhar tempo também, o descanso dele, né? Você não pode perguntar como você está indo, como foi a prova, o que você está achando. Você perguntar isso parece que irrita. A sensação que eu tenho é que ela pensa que você está cobrando. Coisa que a gente nunca fez foi pressionar e cobrar. Eles precisam de tempo, tentar entender a cabeça deles, né, naquele momento. O resultado vem depois. É a nossa primeira filha que entra na faculdade. A gente não tinha experiência alguma com isso. E a gente confiou que o poliedro tem experiência de centenas de alunos todo ano. Acho que o segredo está aí, seguir o que eles determinam lá. Não tem que ficar carregando pro... batizado. Pro aniversário da tia. Não. Aniversário de 80 anos da avó. Deixa o cara lá, ele tem que estudar. O mais difícil para a gente foi esse começo, de falar, poxa, nós não somos os mais importantes, talvez não sejamos. Nesse momento, que é muito crítico, os mais importantes na orientação. Os pais precisam entender o que eles vão passar. Então, a gente não tinha mais pena do... Ele estava se matando e era aquilo. Ele tinha que fazer isso. E com 19 anos, ninguém morre. Né? Com 18 anos, com 20 anos, ninguém morre. A gente aprendeu, né? Qual era o nosso papel? A gente entendeu que esse talvez fosse o apoio mais importante. A presença, a segurança para ela de que nós continuamos próximos, continuamos perto. Despertar nele a responsabilidade, porque se a gente acha que só colocar na escola é o suficiente, não é. Ele precisa ter em casa um apoio. O nosso apoio foi na parte de priorizar para ela a condução,
chegar na hora certa na escola, alimentação, levar na porta da escola, até pagar aquele mico de dar beijinho e falar sucesso. Até meu marido tinha um termo que ele usava, pode falar o termo que ele usava? Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Cada um tinha a sua função, né? Um levava, outro buscava. Eu que fazia, a gente esperava até 11 da noite para jantar juntos, que era o único. Fazia o almoço. Porque era o único momento do dia que a gente se encontrava, porque ele ia às 6 da manhã para o poliedro, estudava até às 6 e ficava estudando até às 9. Chegava em casa às 10 da noite. 10h30, e a gente, era o momento que a gente tinha juntos, né? Eu falei assim para ele, filho, seguinte, poliedro, se você fez, a gente está vendo que você está se dedicando. Se você passar e conseguir, tudo bem. Não passou, não tem problema. Estamos junto com você no poliedro ano que vem de novo. Eu acho que o poliedro fez uma grande... O vídeo é mais longo, mas eles começam a fazer mais propaganda do poliedro que não fazer propaganda aqui. E assim, tem algumas coisas interessantes, né, da reação deles, né? Essa parte de apoio, a insegurança, eles sentem muito inseguros ao longo do ano. E é óbvio, eu estou fazendo essa palestra, mas tem de tudo, tem alunos de todos os tipos aqui. Tem aluno que não estuda tanto? Tem. Eu só acho o seguinte, eu defendo o bom aluno. O que é o bom aluno? É o aluno esforçado, que se dedica. Se o aluno está lá, chega em casa e fica 2 horas no Facebook numa quarta-feira, está errado, não é para ficar 2 horas no computador. Mas dá tempo dele chegar em casa, às vezes saiu 8 horas da noite, está estressado, demora para chegar em casa, janta, vê um pouquinho de televisão, mexer um pouco na internet, não tem problema. Então, assim, tem de tudo. Aluno que, por exemplo, sai durante a semana para ir para a balada, não pode, está fazendo errado, porque 7 horas da manhã no dia seguinte tem que estar bem para assistir a aula e ser produtivo. Então, eu defendo o aluno que está se esforçando e está seguindo as nossas recomendações. E assim, passa muita coisa na cabeça deles, a gente vê isso nos nossos atendimentos. Então, tem a parte da aprovação, que eles sabem o quão difícil é entrar em medicina. Eles têm medo de ter branco no dia da prova. A relação entre eles, as amizades influenciam muito, porque eles têm alguns amigos que já passaram, amigos que são de outros cursos que já passaram também, chamam eles para sair, não entendem às vezes o momento que eles estão passando, e eles às vezes não querem perder a amizade ou ficam sofrendo muito com isso. A parte de nota de corte eu mostro para eles, a família é uma questão que está sempre presente, namoros, eles têm relacionamentos que são jovens, então tem uma coisa muito forte envolvida nisso aí, e não tem problema namorar em cursinho, tem namoros super saudáveis, quando um namorado e uma namorada dá um apoio emocional e ajuda e entende a situação que um outro está passando, é legal. O ruim é quando tem um namorado ou namorada que puxa para o caminho do não estudo, não é compreensivo em relação à situação, aí é problemático. Então isso aqui eles fazem muito, eles se comparam com colegas. Por mais que a gente fale, não se compare com os outros, é impossível fazer isso, não fazer isso, né? Concorrência, saúde, então são muitos fatores. Alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, nós fizemos uma pesquisa só para poder tabular o que realmente eles estão sentindo, porque a gente sabe o que eles passam no dia a dia, mas a gente resolveu fazer uma pesquisa com 30 questões testes e 3 dissertativas com eles, pedindo sobre os pais e o relacionamento deles com a família. Isso foi fruto do resultado dessa palestra. Por exemplo, uma das coisas que a gente pediu para eles: citem 3 atitudes que seus pais fazem e mais prejudicam seus estudos e desmotivam. Cite 3 atitudes que seus pais fazem e mais ajudam e motivam você a estudar e a conquistar o seu sonho. E o que você gostaria que nós do Poliedro, né, explicassem para os pais? Bom, vamos começar aqui com a primeira parte, né? O que mais desmotivam os alunos? Número 1, disparado, comparações. Eles se sentem péssimos quando são comparados com o irmão que já passou, com o primo, com sobrinha, com a menina da internet que passou em 9 vestibulares de medicina direto do 3º ano, com os próprios pais, porque às vezes tem pai que fala, mas eu passei direto, mas era outra realidade, mas eu passei no ITA, mas eu passei em medicina, mas eu fiz isso, mas o filho do meu colega no trabalho passou aí direto e você está aí no cursinho, né? Então, todo esse tipo de comparação faz eles se sentirem péssimos. Aí chegam chorando na nossa sala, desmotivados. Então, essa de longe seria a primeira coisa que eu não faria, né? Até porque mudou muito os vestibulares, não dá para se comparar com a nossa época, nem na minha época, né? Eu fiz vestibular em 99, é diferente do que é hoje, né? Outra coisa é que eles se sentem assim muito incomodados. Pressão. Pressão tanto para estudar mais quanto para estudar menos. Tem os 2 tipos de casos, né? A pressão para estudar mais é ruim quando o aluno já está estudando muito. Eu recomendo, né, os coordenadores recomendamos em média 30 horas de estudo por semana, fora o tempo que eles estão em aula. Isso significa ficar estudando de segunda a sexta até umas 9 horas da noite.
Nos sábados, até umas 5 horas da tarde, e no domingo à tarde fazer a redação semanal, já é uma coisa de bom tamanho. Tem alguns alunos que mudam um pouquinho o plano de estudo, alguns dias saem um pouco mais cedo, até porque podem morar longe. Alguns alunos tiram o domingo livre, mas carregam mais no sábado. Mas assim, não tem como não estudar no final de semana, e não tem como durante a semana estudar menos do que 7, 8 horas da noite. É muito puxado mesmo. Então, às vezes eles saem, um aluno me falando, pô, gente, saí daqui 8 horas da noite, 1 hora para chegar em casa, tomei banho, comi, estava indo, vi um pouco de internet e minha mãe falou, você não vai estudar? Eu estava estudando aqui o tempo inteiro. E começou uma pressão muito grande e assim, se sentiu muito mal. Então assim, se ele está aqui, e outra, se ele não quiser estudar, pessoal, ele não vai estudar, não adianta cobrar. Você não vai, se ele não quiser estudar, ele não vai estudar, ele vai vir aqui, vai ficar fazendo nada, não adianta. Então assim, respeitar um pouco, principalmente os alunos que realmente estudam. Óbvio, eu defendo o aluno que estuda muito. Então chegou em casa, ficou 3 horas vendo a série durante a semana, tem alguma coisa errada. O outro caso, né? Pais que tentam tirar o aluno do caminho do estudo. Vamos lá na festa comigo, você não participa mais dessas festas, dessas coisas. E assim, eles precisam estudar demais. E se o aluno está disposto a ficar sábado até as 8 horas da noite, deixa ele estudar. Graças a Deus que ele está querendo estudar. Tantas outras coisas que eles podiam fazer, né? Ele quer uma ambição boa, passar em medicina. Então, se ele está estudando muito, é necessário. É necessário. Tem aluno que estuda até as 11 horas da noite, todos os dias. E consegue manter esse ritmo, tranquilo, deixa ele estudando. Então, eles conseguem controlar mais se eles estão passando ou não do limite. Eles vão testando isso, porque cada semana varia um pouco o limite semanal de estudo que ele consegue. Então, é importante eles serem poupados algumas vezes de compromissos familiares, atividades domésticas e participação na vida social da família. Vou dar um exemplo de uma aluna que 2 anos atrás veio me contar o que ela mais gostava da mãe dela. Ela mais gostou que a mãe dela parou de pedir para ela colocar o lixo lá fora, que antes ela que era que colocava, e agora ela consegue estudar por 2 horas em paz. Parece uma coisa besta, eu nem estou pedindo para vocês fazerem isso não, tá? Mas é um exemplo de um pouco de preocupação de entender o momento difícil que eles estão passando. Tinha uma outra aluna que falou que amava o pai dela. Nossa, eu gosto muito do meu pai porque ele me leva no metrô e me busca no metrô. Só isso, leva e busca no metrô. Parece uma coisa simples, mas pode fazer uma diferença muito grande para eles. Uma outra menina falou assim, a minha mãe sempre me recebe em casa, mesmo ela estando cansada do trabalho dela, com um sorriso e sempre com um docinho brigadeiro. Isso já faz diferença para mim. Eu falei, pô, legal, é uma ação simples, um sorriso. Às vezes um sorriso já faz a diferença. Bom, outro exemplo que eles não gostam, né? Cobrar excessivamente por resultados bons nos simulados. É porque assim, se o aluno estuda muito e vai mal no simulado, ele já está fazendo o melhor que ele pode, ele está estudando muito, ele não consegue controlar. O sonho de todos os alunos era fazer o simulado e ficar entre os 10 primeiros, mas não dá. Então, cobrar por ele ir bem no simulado não dá. O que a gente pode verificar é se ele está se dedicando o máximo que ele pode. Então, criar condições para que ele estude o máximo possível de maneira sustentável. Outra parte que eles reclamam muito, o excesso e a falta de confiança. Qual o problema do excesso de confiança? Chegar para o filho e falar, filho, tenho certeza que você vai passar em medicina na USP no final do ano, eu confio muito em você. O aluno fica desesperado, né? Porque entrar em medicina eu não garanto nem que o 01 dos meus simulados vai entrar em medicina na USP. Então, não dá para garantir isso. E às vezes a gente fala na boa vontade, né? De querendo motivar, não, você vai passar, eu confio em você, mas é difícil garantir que ele vai passar. O outro cuidado é a falta de confiança. Poxa, você não vai passar, não faz isso, você está estudando errado. Confiar nas ações deles, nas atitudes, nas escolhas que eles têm. Eles são bem orientados aqui sobre como estudar, quais são faculdades boas, quais são as ruins. Então, deixar um pouco a cargo deles nessa decisão pedagógica, né, do que fazer, do que ajuda, do que não ajuda. Uma outra coisa que atrapalha muito, exigência de aprovação numa determinada faculdade. É óbvio, exigir que o aluno passe na USP, nossa, loucura, né? Não consigo exigir que ninguém passe na USP, Unicamp, Unifesp, é muito difícil. Então, dar uma certa liberdade e respeito às escolhas e às decisões dele pelo curso e a faculdade. Tem aluno que muda de ideia, viu? Tem aluno que medicina, de repente, quer engenharia. Tem aluno que antes começa querendo pública e vai para particular. E tem o contrário, aluno que começa querendo faculdade particular e depois muda para... Não, agora eu quero pública. Mesmo a família tendo condições de pagar uma faculdade particular. Então, respeitar essas ambições e os sonhos, porque eles que vão arcar com as consequências das decisões deles na vida. Então, respeitar um pouco essas decisões. Isso aqui eu sei que não dá para eliminar,
mas o máximo que puder bloquear ajuda, né? Desavenças familiares atrapalham muito. Brincadeirinha, ó, se você não passar, você vai trabalhar, hein? Se você não passar, a situação vai ficar feia, não vou pagar outro cursinho não. Quer dizer, eles já estão com uma pressão absurda de ter que passar, e falar isso mais atrapalha do que ajuda, né? Então, talvez não seja mais adequado. Não atrapalhar os estudos com interrupções e imposições. Você tem que estudar assim, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Nós orientamos eles sobre como estudar. Eles sabem que é importante vir para os simulados, tem que vir aos simulados, então eles sabem disso, não pode faltar aula. Para pais que não são de São Paulo, apesar da saudade, visitas constantes podem atrapalhar no final de semana. Acho que nesse quesito, a melhor coisa é o diálogo, conversar. Ó, esse fim de semana posso ir te visitar? Porque tem feriados que eles preferem ficar aqui estudando. Tem feriados que eles preferem ir para a casa deles ou que a família venha para ter um pouco de convívio social. Acho que essa parte de diálogo e combinados é excelente nesse aspecto. E cuidado para não viver em função do aluno. Isso eles falam bastante também. Não é porque eles não podem ir para uma festa de família ou um jantar que a família não pode ir. Então, na verdade, eles pedem muito. Pô, gente, fala para meus pais que eles podem sair. Eu quero que eles vão jantar e viajar para eu poder ficar em paz aqui em casa estudando sozinho. Então, eles falam muito isso também. Eles não precisam participar da vida social da família nesse ano, né? E a família pode continuar tendo a sua vida. Coisas que ajudam muito, né? Atitudes simples. Número 1, apoio, né? Apoio emocional, carinho, afeto, confiança, conforto. É um ano super estressante para eles. Essa parte da linguagem corporal conta demais. Sorriso, abraço, dá um parabéns. Nossa, você melhorou no simulado, parabéns. Se ele não quiser falar como é que ele foi no simulado, não força a barra, não pergunta, porque às vezes eles têm vergonha de dizer como é que eles foram, tá? Então isso é importante. Respeitar a escolha da carreira, seja medicina ou não, seja pública ou particular, seja o sonho de entrar na USP, porque tem aluno que só quer entrar na USP e paga o preço por isso. Tem aluno que me falou, eu fico 5 anos no cursinho, mas eu vou ser médico formado pela USP ou pela Unifesp. Então, respeitar essa escolha. Tem alunos que querem prestar vestibular em outros estados. E como está tão difícil entrar em medicina, principalmente no estado de São Paulo, eu não sou tão contra assim em algumas situações. O problema é que o poliedro daqui de São Paulo é focado nas faculdades de São Paulo. Então, nós não acionamos aula sobre livros da UFSC, né? Outros estados é mais complicado. Então, tem uma preparação um pouco diferenciada que os alunos precisam para passar em vestibulares em outros estados. Porém, no Enem, os alunos estão super bem preparados. Então, eles conseguem acessar faculdades públicas do Brasil inteiro através do Enem, que é um dos focos da nossa preparação. Compreensão que é difícil demais passar em medicina. Às vezes são necessários vários anos no cursinho. Os simulados são realmente mais difíceis que o vestibular, entender isso. Que não são também apenas os melhores nos rankings que vão passar. Respeitar os momentos que o aluno escolher para descontração e estudo, porque eles precisam dar uma respirada. Por exemplo, sábado, eu não falo para eles ficarem até as 10 horas da noite. Deu, estudou até umas 4, 5, beleza, descansa, vai ver seu namorado, vai no cinema. Às vezes nos feriadinhos eles têm que sair. Essa cobrança às vezes é chata, eles têm que ter alguns momentos de descontração, são poucos, né? Por exemplo, academia, né? Todo mundo fala, atividade física você tem que fazer. Não dá muito tempo de fazer atividade física para passar em medicina, não. Alguns alunos precisam disso, porque sempre estavam acostumados a fazer, e se não fizer atividade física, afeta sono, afeta atenção na aula, afeta a concentração, afeta tudo. Então tem alguns que realmente marcam uma academia 2 vezes por semana, coisas controladas. Então, um esporte de vez em quando, mas não é a maioria, tá? Eu diria que menos de 30% dos alunos que passam na medicina da USP realmente fizeram alguma atividade física. Mas os 30% que fizeram, precisavam fazer para passar. Se não tivessem feito, talvez não entrariam, porque vem da vivência deles, né? Vem muito da pessoa. A parte de confiança, motivação, incentivo, confiar na competência do aluno, na decisão que ele tomar, nas atitudes, até porque eles vão começar a ser muito independentes agora. Isso aqui é demais. Elogiar e reconhecer a cada conquista é muito motivador. Pô, você melhorou, parabéns. Ele mostrou uma nota do simulado e falou com felicidade, pô, parabéns por ter melhorado. Otimismo, histórias positivas que deram certo. Incentivar a ter uma grande ambição. Passar em medicina, mesmo em particular, tem particulares excelentes, é bacana, tá? E facilitar a vida do aluno no que for possível, tá? Isenção ou diminuição de tarefas domésticas e outras atividades. Essa parte aqui é muito reconhecida por eles. Carona, moradia, comida pronta, chega em casa, janta. Eles adoram coisas pequenas, mas já faz uma diferença absurda.
das coisas que eles escrevem, essas são as frases que mais aparecem, né? Por exemplo, não me compare com outras pessoas, se eles não gostam mesmo. Mãe, eu sei que eu preciso estudar, você não precisa me lembrar disso todos os dias, né? Dou o meu melhor, mas não posso garantir aprovação, tenho medo de te decepcionar, eles têm muito medo de decepcionar a família. Dizer que eu vou passar esse ano faz com que eu me sinta pressionado. Então, é óbvio, todo mundo quer ele quer passar esse ano, mas dizer que vai acontecer é mais complicado. Isso aqui apareceu ontem. Um grupo de 20 meninas aqui na Vila Mariana me implorou, Fugêncio, por favor, fale para meus pais parar de falar que eu estou engordando, que eu estou gordinha. Porque eu sei que eu estou engordando, já fico pressionada para estudar, agora tenho que me preocupar com o meu físico. E assim, pare de falar isso e de perguntar. Isso também aparece muito. Pare de perguntar, fale para meus pais pararem de perguntar se eu realmente quero medicina. Você tem certeza que é medicina? Nossa, você foi tão... É medicina mesmo que você quer? Por favor, não façam isso. Eles reclamam demais disso. Calma, né? Uma hora vai dar certo. Eu gostaria que eles entendessem o fato que eu não quero sair do estado de São Paulo para fazer medicina. E tem o contrário também. Gostaria de falar que eu quero fazer faculdade longe deles. E embora eu agradeça muito todo o apoio, chegou a hora de eu sair de casa, né? Sim, eu sei que eu sou maluco, estou perdendo parte da minha vida no cursinho. Porém, essa é uma escolha minha e eu preciso que vocês me apoiem nessa decisão. Eu preciso de conforto emocional e preciso, né, que a casa seja um lugar confortável e seguro para passar minhas noites. Eu preciso de um ambiente de paz para descansar. Então, coisas que aparecem direto nos depoimentos deles, né? É muito difícil manter tranquilidade, pare de me cobrar tanto, porque eles já se cobram demais. Gostaria de falar que pretendo fazer uma universidade pública, mesmo que seja necessário, né, mais um tempo de cursinho. E tem o contrário também, tem aluno que está assim, ó, eu quero passar em qualquer faculdade, se for medicina, tá bom, vou me formar em medicina, depois eu compenso entrando numa residência interessante, porque a residência conta muito para a formação médica deles, né? Não quero só pública. Gostaria de pedir para que eles valorizassem cada conquista e entendessem a necessidade de estudar muito. Fazer cursinho é cansativo e muitas vezes ficamos inseguros e precisamos de apoio. Então, nesse momento, acredito que é super importante ter solidariedade com a fase que ele está passando, né? Estudar o relacionamento, a conversa sempre é o melhor caminho. Tá tudo bem? Estou fazendo alguma coisa que está te atrapalhando? Tá tudo tranquilo? Acho que esse diálogo é o melhor jeito de solucionar alguns conflitos, né? Ouvir ele, entender que ele está passando por esse momento. E eu entendo, né, o caso de vocês, né? Esse é o vestibular dos pais, é muito difícil. Ninguém nasceu preparado para ser pai de um vestibulando de medicina nessas condições dificílimas de entrar. Então, eu entendo que é muito difícil para vocês e esse é um dos motivos que nós estamos fazendo essa palestra para os pais, tá? Eu gostaria de finalizar mostrando um videozinho curto de mais um depoimento de aluno nosso e de uma mãe desse aluno, né, que entrou na medicina da USP. Eu estava em casa e, na verdade, não foi eu o primeiro a saber, foi o colega meu que me avisou, né? E aí ele falou parabéns. Aí eu fiquei várias vezes reconferindo a lista, porque parece que é inacreditável. Passar aqui é essa coisa que quase infartar, na verdade. É incrível. Tem que estudar de domingo a domingo. Era o que eu fazia no poliedro, sabe? Tinha aula de segunda a sábado e domingo tinha simulado. Então, se o aluno segue direitinho, ele segue a sequência, você estuda de manhã até a noite, a probabilidade dele conseguir a vaga é muito alta. Só que assim, você toda hora tem que pensar que no ano que vem você vai estar num lugar diferente. Então isso te motiva a estudar, te alimenta a continuar estudando, sabe? Então, sempre é bom você ter uma perspectiva. Nossa, se eu continuar nesse ritmo, no ano que vem eu não vou estar aqui mais. E ajuda bastante essa forma de pensar. Não tem segredo, é continuar estudando e também ter o lado do emocional também. Isso daí eu não desprezo, mas e ter que se equilibrar emocionalmente no dia da prova, é essencial. Foi de tanta felicidade, assim, de tanta, né, e 3 vezes assim, primeiro veio a Unifesp, depois a USP, Unicamp. Só tenho que agradecer a Deus, ao filho que eu tenho, o esforço dele, eu vi, né? Então é maravilhoso, não tem palavras, só tenho para dizer obrigada a Deus, obrigada a tudo, obrigada pelo filho que eu tenho, maravilhoso. Muito legal, né? Então assim,
Todos os slides estarão disponíveis no HD, já estão disponíveis, né? Gostaria de agradecer a presença do pessoal que está vendo à distância, tem alguns pais que moram longe, estão vendo pela internet, e a presença de vocês. Eu e as orientadoras que estão sentadas ali perto da porta, elas podem ajudar vocês agora, tirando algumas dúvidas específicas dos filhos de vocês, seja sobre redação, se precisam de aula particular, sobre estudo, qualquer tipo de dúvida, as 3 orientadoras ali próximas da porta. E eu aqui, vamos ficar alguns minutinhos aqui tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigado, gente, pela presença de vocês aqui.